Mariana, como foi que o design entrou na sua vida? É, Vamos lá. O design, para mim, como profissão, ele surgiu mais ou menos quando eu tinha 16, 17 anos, que era quando eu ia fazer vestibular. E antes disso, eu queria muito ser arquiteta. Eu lembro que dos 10, 11 anos, eu fiquei obcecada por arquitetura e eu falava, vou ser arquiteta, arquitetura é tudo que há de mais legal e gosto muito. E ao mesmo tempo, eu gostava muito do filme O Diabo Veste Prada. E gostava muito da cena da boneca da revista. Então, a revista e como que ela era montada, a ideia dos encaixes, e aquilo para mim era jornalismo. No momento que eu fui fazer vestibular, as minhas opções eram arquitetura e jornalismo. A arquitetura pela noção de projeto, de construção, que eu achava que era muito legal, muito bacana, e o jornalismo era principalmente o editorial. E para mim as duas coisas, uma era jornalismo, a outra era arquitetura. E hoje no Maranhão, o vestibular para arquitetura é na UEMA, na estadual, e a gente precisa fazer uma prova prática antes. E eu simplesmente bloqueei a data, assim, na minha cabeça. E no dia da prova, a minha irmã falou assim: Você não ia fazer vestibular para arquitetura? Aí eu disse: Vou. Aí ela falou: Mas a prova foi hoje. Aí eu me desesperei, fiquei assim, chorando aos prantos. Falei: E agora? O que é que eu vou fazer no vestibular? E eu tinha 16 anos quando fui fazer vestibular. Então a minha mãe falou: Você não vai sair do Maranhão. Você vai precisar de um curso que tenha no Maranhão, porque você é muito nova para sair de casa para ir fazer universidade em outro estado. Tinha um amigo da minha irmã que fazia design na UFMA. E um dia minha mãe encontrou ele no supermercado. Aí ela disse, era o Marcos. Ela falou assim: Marcos, o curso que você faz é muito legal, né? Por que você não vai lá em casa e conversa com a Mariana? Ela tá fazendo vestibular, não sabe o que vai fazer, não vai fazer arquitetura porque perdeu a prova. E jornalismo, minha mãe sempre teve um pé atrás. Assim, ela falava assim: Você tem certeza? Não parece muito com você. Aí eu falava: Mas eu gosto de escrever. Então eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de pesquisar, sempre li muito. E para todas as pessoas, eu acho que o design não é esse lugar de quem gosta de ler, quem gosta de pesquisar. E aí eu falava: Vou fazer jornalismo. Aí ele foi lá em casa, o Marcos, mostrou para mim todas as disciplinas do curso, o que era o histórico do curso, a ementa, o que era o curso de maneira geral e o que era o curso na UFMA. Eu falei: legal. Tinha feito o Enem e falei: Eu vou colocar, porque não tenho mais nenhuma opção. E aí passei no vestibular para design e para jornalismo. Aí eu falei: quer saber? Vou fazer design, por que não? E eu lembro muito que na minha primeira semana, na semana do calouro, muita gente entrou no design e todo mundo falava: o que é design para você? Você sabe o que é design? E eu nunca tinha nem pesquisado no Google o que era design. Eu só entrei no curso, me matriculei e falei: quer saber? Vamos testar. E não sei se era também um pouco de maturidade por conta da idade, assim. Eu hoje percebo que eu fiz vestibular muito cedo. Então, com 16 anos, eu acho que a gente não tem essa dimensão, né? Mas para mim foi um casamento arranjado, um casamento de muito sucesso. Eu lembro que no final do primeiro período eu já estava: nossa, é muito legal, gosto muito. Comecei a ler muito sobre, comecei a me interessar muito. É, Nesse momento, era um momento que a Raquel Noronha estava voltando do doutorado, então foi um momento que ela criou a UNIDA, que é o Núcleo de Inovação, Design e Antropologia, e ela fez uma reunião falando assim: tem um núcleo de pesquisa aqui, a gente trabalha com essas coisas, e quem tem interesse? E aí eu lembro que, para mim, uma das coisas que me incomodava muito é que as pessoas não falavam muito da abordagem social. Então, quando
eu entrei na graduação, o primeiro período era uma abordagem muito mais voltada para o mercado, uma abordagem muito mais voltada para o branding, uma abordagem muito mais voltada para algo que estava ali vinculado ao capitalismo, e na época eu não entendi o que era aquilo que me incomodava tanto. E quando o NIDA surgiu na minha vida, ele surgiu como essa possibilidade de trabalhar com pessoas, de trabalhar próxima de lugares, de conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. E eu fui criada, assim, na primeira infância, no interior do Maranhão. Então era algo que eu conhecia de perto. Eu conhecia pessoas que estavam ali pobres, que eu digo pobres de verdade, pessoas que precisavam de uma estrutura de projeto, porque acho que a gente hoje tem o design como projeto, e eu entendia que aquelas pessoas elas precisavam daquele projeto e não era algo que era abordado dentro da sala de aula. Isso me incomodava muito, porque eu pensava, eu não estou numa graduação, não estou me especializando para produzir mais para uma pessoa que já tem dinheiro, já tem uma condição econômica. Então esse sempre foi um ponto muito sensível e foi a Unida que me deu essa possibilidade de ampliar esse trabalho, de pensar nesse trabalho e de inclusive, eu acho que me aprofundar no que eu sentia. Dentro do Unida, a gente trabalhou com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, trabalhou no mapeamento do artesanato na Baixada Maranhense. Então, foram assim, eu digo que eu entrei no segundo período, foram os 4 anos, foi uma casa para mim, e foi um espaço em que eu acho que muito do que eu sou como pesquisadora, do que eu sou como pessoa, veio dali, dessa experiência que eu acho que não tem como a gente também separar, né? O que a gente é como profissional, o que a gente é como pessoa fora do espaço. Inclusive, o design, ele dá essa capacidade, essa visão pra gente. Então, por mais que seja um problema simples do dia a dia, a gente tem um pensamento de projeto, a gente tem uma capacidade de solucionar uma interpretação, né? E foi o NIDA que me abriu essas portas de entender, inclusive, que eu gostava de pesquisa. Então, dentro da graduação, tinha muitos amigos que iam trabalhar em agências, muitos amigos que iam trabalhar em escritórios, e eu falava, quero testar também. Só que sempre aparecia um projeto muito interessante, algo muito legal, e foi o momento que a gente começou a trabalhar, assim, se aprofundar numa abordagem do design pela antropologia. Então, é um modo de fazer design que eu, pelo menos, entendo como muito mais humano. Entender como que a gente tem a capacidade de se relacionar e de pegar as qualidades de certos conhecimentos, então a abordagem antropológica, a abordagem às vezes da psicologia, e ir construindo um caminho projetual que melhore a vida das pessoas. Dentro desse contexto, eu desenvolvi o meu TCC, foi uma pesquisa realizada em Matinha, era na região de Matinha e Viana, com quebradeiras de coco babaçu. Foi um projeto feito na comunidade de Santo Antônio, e foi nesse momento que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre gênero, e sempre me incomodava muito como que as mulheres eram representadas, as imagens das mulheres, o que é que isso tinha a ver. Nesse momento, a Rayama Portela estava fazendo o mestrado e a dissertação do mestrado dela trabalhava sobre uma pesquisa da ONU, que era como que a ONU classificava o empoderamento feminino. Isso foi entre 2017 e 2018. E aí a gente começou a pesquisar junto. Então, assim, as leituras, que eu acho que isso é legal do núcleo de pesquisa. O que uma pessoa está pesquisando, às vezes, auxilia no que você está pesquisando. Então, às vezes, a pessoa descobre um autor e traz, e a gente consegue ter uma troca mais aprofundada e uma troca legal. Então, enquanto a Rayama estava pesquisando o empoderamento feminino, surgiu essa pesquisa, assim, da ONU, basicamente no final
da dissertação dela. E aí era no momento que eu ia começar meu TCC. Eu falei, então vamos dar continuidade. E aí eu fiz a aplicação, a gente fez uma estrutura de jogo. Foi um projeto de design participativo, então a gente foi para a comunidade, fez as perguntas na comunidade, desenvolveu uma relação primeiro com elas, e era um momento muito delicado para essa comunidade, porque é uma comunidade matriarcal, então isso foi um dos motivos da escolha, né? É uma comunidade em que as mulheres mandam, assim, no sentido de gestão da comunidade. E aí as crianças, filhas das quebradeiras, estavam começando a ser. A ajuda que elas davam para a mãe estava sendo interpretado como trabalho infantil. E isso fazia com que alguns dos benefícios começassem a ser cortados. E elas precisavam daquilo. Então era uma comunidade carente, uma comunidade que precisava desses auxílios financeiros, que precisava ter uma estrutura, em um momento em que os fazendeiros estavam entrando nos babaçuais, tinha alguns relatos de agressões de outras assim, estruturas que não era um contexto fácil, né? E aí a gente entrou dentro da comunidade, conseguiu uma aproximação, conseguiu fazer oficinas com as quebradeiras, com as crianças, conseguiu dar novos modos de utilizar o coco babaçu. Então, já era um processo em que elas utilizavam a cadeia, fazer uma cadeia 100%. Não gerava resíduo, não gerava nada, mas tinha esse problema, né? E design gosta de problema e quer resolver problema, então a gente acabou entrando nesse espaço. Daí a gente desenvolveu um jogo com elas, que era um jogo de empoderamento, só que em nenhum momento a gente usava a palavra empoderamento. Porque primeiro que eu acho que podia causar estranheza, e segundo porque a ideia era justamente entender o que era empoderamento para elas sem falar no empoderamento. Então foi para mim um momento muito importante, acho que foi um momento de um amadurecimento quanto profissional, de estar numa comunidade, de ter toda essa troca, e o resultado hoje eu vejo como muito positivo, porque a gente trabalhou com representações dessas mulheres, entendendo o que era ser mulher na comunidade para elas, entendendo o que era o feminino para elas, como que essas imagens de gênero, as identidades de gênero são construídas dentro desse contexto, e principalmente como que esse relatório da ONU, ele efetivamente funcionava na prática. Porque dentro do relatório ele dá 5 balizadores, que é sobre educação, política, economia e saúde e bem-estar. Acho que são basicamente esses 5. E é um relatório feito basicamente por homens brancos da Europa. Então, como que isso vai se adequar à realidade de mulheres no interior do estado do Maranhão, que hoje é um dos estados mais pobres do Brasil, que está no sul global? E tinha questão de gênero, tinha questão de raça, tudo isso a gente estava avaliando naquele momento. Então, eram muitos fatores que a gente chegou e falou assim, tá, eu lembro no final do TCC que eu pensei, e agora? Eu vou criticar a ONU? É isso mesmo? E foi um momento, assim, de entender que tudo bem, que a gente está fazendo pesquisa realmente para questionar. Eu acho que a pesquisa acadêmica, ela tem essa capacidade de questionar, de produzir um conhecimento diferente, de produzir uma capacidade cognitiva, de aguçar o nosso instinto também, né? Então, eu acho que foi assim, o meu lado pesquisador gostou muito. E aí, depois da graduação, eu falei, ok, eu quero muito seguir carreira acadêmica, é isso que eu vou fazer, gosto muito, lendo muitas coisas sobre design, sobre gênero, sobre antropologia, e sempre naquele espaço de sentir que tinha um distanciamento, assim. Então, existia a Mariana pesquisadora, a Mariana acadêmica, e eu não conseguia ver como que eu ia me encaixar também no mercado. Então, era um momento em que eu trabalhava com ilustração, trabalhava, assim, com algumas coisas de brand, mas não queria usar a palavra brand, tinha um preconceito. E aí, eu falei, acho que esse é o momento de eu testar trabalhar no mercado. Fui trabalhar no mercado,
assim, me formei, colei grau, 2 semanas depois já estava trabalhando no mercado, eu falei assim, nossa, como assim? Fiz uma entrevista de emprego e já estou contratada. E aí foi uma experiência muito ruim, foi assim, uma empresa super grande, uma empresa com muitos problemas, e eu falava, não é isso que eu quero, não consigo. Entrar naquela máquina de reprodução da gente. Eu falo que a estrutura capitalista neoliberal, ela vai amaciando a gente, né? Então, assim, às vezes a gente acaba normalizando, trabalhei 12 horas hoje, trabalhei 13 horas, olha como eu trabalho muito. Só que isso no fundo não é legal. Então, eu falei assim, não é isso que eu quero. Ainda sou muito nova, tenho a capacidade de voltar e pensar realmente no mestrado, que era o que eu imaginava naquele momento. Foi o momento que eu comecei a fazer os seletivos do mestrado. Não passei no primeiro, eu queria fazer em antropologia. E aí, na primeira entrevista, sim, estava indo muito bem. As avaliações todas muito boas, faltava só entrevista. Eu falei assim, entrevista para mim é fácil. Quando cheguei na entrevista, isso no programa de antropologia, numa linha de gênero. Aí eu falei, tenho total capacidade. Fiz minha graduação toda trabalhando com antropologia, gênero, vou conseguir. Aí eu lembro que o professor falou assim, tá, mas você é formado em que antropologia? Eu falei, não, design. Aí eu vi a cara dos 3 professores que estavam fazendo a entrevista mudando automaticamente. Aí eu pensei, não passei. E foi assim, não passei por 3 décimos. Eu falei, realmente eles não queriam. Então acho que também tem um preconceito, assim, outras áreas do conhecimento, elas acabam entendendo o design como uma coisa muito mercadológica. Eu falei, tá, então vamos fazer design, vamos questionar o design de dentro do design. E aí eu entrei no mestrado na UFSC, fiz meu mestrado na área de mídias. Achei que era uma coisa, entrei no programa, era outra completamente diferente. E era muito voltado para a parte de interface, algo muito mais tecnológico e muito mais a semiótica também, né? E eu comecei a me sentir muito perdida. Então, meu primeiro ano de mestrado foi lendo muitas coisas e pensando, tá, como é que eu vou voltar para a abordagem que eu quero, para o que eu gosto e o que é que a gente pode fazer. E aí, nesse momento, eu digo que a graduação para mim ficou muito fácil quando comparada com o mestrado, né? E aí, o meu objeto de pesquisa do mestrado mudou 3 vezes. Era uma pesquisa, o projeto que eu entrei no programa, né? Era um projeto para ser desenvolvido no meio da rua, era um projeto de representações femininas, assim, imagens urbanas. E como que eu ia fazer isso no meio da pandemia? Não tinha como fazer. Então, nesse momento, eu falei, tá, vamos assim, trabalhar com o que a gente tem. Se a gente não pode fazer isso, a gente vai readequando. E foi no momento que eu entrei dentro das plataformas digitais. Então, foi um novo jeito de fazer pesquisa para mim, foi um novo jeito de entender a pesquisa. Eu estava muito acostumada a ter inclusive esse deslocamento físico para fazer a pesquisa. Hoje, assim, as viagens mais rápidas que a gente fazia dentro da graduação eram 3, 4 horas dentro do carro, naquelas estradas esburacadas do Maranhão, indo para o interior. Então, tinha esse deslocamento. E eu comecei a fazer pesquisa sentada, trabalhando. Era assim, abrir o Instagram e ver o que a marca estava comunicando, ver o que o usuário estava respondendo, mapeando esse uso. E foi um jeito diferente, assim, de perceber o design. Então, também foi um momento em que eu digo que ou ali o casamento realmente ia dar certo, ou a gente ia ter um rompimento total. Mas acabou que deu tudo certo. Terminei o mestrado, uma pesquisa na área de plataformas digitais voltadas para o branding. Então, tinha aquela coisa do gênero que eu queria, tinha a questão antropológica.
Inclusive, eu tinha muito medo, porque eu falava, nossa, isso daqui tá muito mais antropologia do que design, eu preciso de uma teoria do design. E aí foi um momento, assim, de entender que o design ele é capaz de produzir teoria crítica sobre design. Então, uma das coisas que me incomodava muito, e ainda me incomoda, é que muito do que a gente tem de teoria crítica sobre design não são feitos por designers, são feitos por pessoas de outras áreas que aí vem com um olhar de fora e consegue construir uma pesquisa. E eu pensei, não, eu quero fazer isso com o meu olhar como designer, meu olhar de projeto, quero entender como que a gente consegue fazer e consegue se criticar. E aí eu acho que é uma coisa muito difícil. Então foi assim, entendendo como que efetivamente o designer ele pode ter essa capacidade de produzir, e daí dentro dessa minha pesquisa era produzir imagens, e como que isso afeta ou não a percepção de outras pessoas. Então foi no momento em que na pandemia a gente teve uma mudança de comportamento muito grande, uma mudança de consumo de conteúdo muito grande dentro das plataformas. As pessoas começaram a ficar muito tempo dentro de casa, o dispositivo, que daí pode ser celular, tablet, computador, era um meio de comunicação, então é entendível que a gente tenha esse aumento, né, de tempo ali de tela, mas também aquilo afetou muito a percepção das pessoas sobre elas. Em 2021, 22, a gente desenvolveu uma pesquisa, por exemplo, sobre o uso de filtros. Então, eu e a Larissa Benano, que estava no doutorado também na UFSC, a gente desenvolveu essa pesquisa e foi assim um resultado absurdo. Como que o número de cirurgias plásticas no Brasil tinha aumentado, acho que 117%. E aí, qual que é o papel do designer dentro disso? Porque muitas vezes era o designer que estava fazendo esse filtro. Qual que é o conteúdo que ele está consumindo para fazer essa construção? Essa modificação estética é uma modificação que não vai ficar ali só numa selfie. Ela tem um impacto muito maior, tem um impacto de percepção, um impacto de representação. Daí a gente tem todos os problemas que eu digo, que são problemas de estar em uma sociedade que tem supremacia branca, patriarcal, que tem, assim, muitas questões, e tudo isso a gente consegue ver numa representação de um filtro, por exemplo. Um filtro que afina o nariz, que deixa a pessoa mais branca, que deixa os olhos azuis, que diz que esse filtro é o filtro da beleza. Que beleza é essa? Quem está fazendo essa beleza? Como que isso foi pensado? Como que isso foi construído? Então hoje eu acho que eu entendo o design entrou na minha vida de um jeito e acabou permanecendo, se transformando, e hoje eu acho que eu consigo ver ele como um meio de fazer muitas coisas, que eu descobri que a gente é capaz de fazer muitas coisas com design. E eu digo que aquela ida do supermercado da minha mãe mudou a minha vida. Porque se ela não tivesse tido eu acho que foi uma sagacidade de falar assim: seu curso é legal, por que você não conversa com minha filha? Eu não seria designer. E talvez eu só fosse uma jornalista, uma arquiteta, uma dentista, não sei, que não acho que seria um pouco frustrada, assim, porque hoje eu sou muito feliz como designer. No futuro, o que você pretende, o que você imagina que teria daqui a 10, 15 anos fazendo daqui para frente? É... O futuro, Futuro. eu ia falar o futuro a Deus pertence. Acho que eu tenho descoberto novas formas de fazer design. Então, o processo do mestrado, eu digo que o mestrado foi de sonho a pesadelo, o sonho foi ali aquela gangorra, mas também me deu muitas coisas boas. E foi assim, é um momento em que hoje eu estou aproveitando esse pós-mestrado, estou me adaptando ao o título, né, de mestre. E eu espero, assim, acho que não vou sair dele tão cedo. Então, acho que imagino fazer um doutorado. Acho que a pesquisa acadêmica hoje no Brasil, ela tem um sucateamento gigantesco. E isso afeta muito, assim, dentro da minha decisão
de pensar o que eu quero, como que eu vou fazer, o que é o ensino, o que é a universidade daí tanto a pública quanto a particular, isso é afetado. Então a forma como as políticas governamentais entendem o que é trabalho, o que não é, ou então entende que fazer um mestrado não é trabalho. Isso me incomodou muito por muito tempo e acho que o doutorado ainda está nesse lugar de pensar no o que eu quero ou não. Mas hoje eu tenho trabalhado com branding, voltado para território. Então, tanto produtos locais quanto daí entra tanto produto quanto cidades, quanto negócios que trabalham com cultura, que trabalham com história. E foi um jeito que eu entendi que eu poderia juntar toda essa minha bagagem e que hoje eu me sinto muito satisfeita. Então, assim, tenho trabalhado hoje em Santa Catarina, trabalhado na Carrara Co. A gente tem feito um trabalho de design, que eu digo é o design que eu acredito. É o design para a pessoa, é o design que impacta socialmente a vida da pessoa. Então, eu não acredito muito no design social, porque para mim todo design é social, mas tem o design de impacto social. Então, acho que hoje a gente tem desenvolvido isso e tem sido algo que eu me vejo fazendo daqui a 10 anos. Que daí eu falo, não é só construir a marca visual. Eu acho que o designer já não é só isso. E na verdade eu acho que nunca foi. O pensamento de projeto ele consegue se expandir. Então é hoje fazendo, por exemplo, um plano de desenvolvimento de uma cidade, fazendo como que uma marca ela tem essa capacidade de representar visualmente uma pessoa, um negócio, uma cidade, um estado, como que a gente consegue efetivamente impactar. E aí eu fico assim pensando que hoje a gente já tem muitas tecnologias, então isso é sempre algo que eu pelo menos tento, eu falo assim, ai não, eu sou jovem, mas sou muito antiquada, porque tem algumas tecnologias que eu não consigo assim admitir, mas como que a gente, dentro de um momento que tem tanta inteligência artificial, a gente consegue se conectar com as pessoas? Como que a gente consegue ter essa inteligência emocional também? Então, como que em um momento em que tem chat GPT fazendo marca, tem o outro que faz já uma construção, um direcionamento, o outro já desenvolve, como que o design como que ele vai se diferenciar? Então, esse tem sido uma questão minha, assim. Como que a nossa inteligência humana consegue se diferenciar? Como que a gente usa toda essa tecnologia como meio, mas também não fica ali se satisfazendo só nesse momento? Então, como a gente questiona as informações que são colocadas nessa inteligência? Eu acho que é o meu misto de olhar de pesquisador com designer e tudo acaba me fazendo pensar demais, assim, pensar como que a inteligência artificial vai estar daqui a 10 anos. O que é que vai ser o design daqui a 10 anos, né? Entendi você falando que o futuro a Deus pertence, né? Dessa maneira. Então, da tua graduação, da tua pesquisa, o que que isso te ajudou hoje no teu trabalho, onde você está hoje fazendo as suas criações? Acho que a ideia de que a gente precisa conhecer algo. Então, a relação com o tempo, a pesquisa, ela demanda um aprofundamento nessa relação com o tempo, nesse entendimento do que é o tempo da pesquisa, o tempo do outro, o tempo das pessoas que estão envolvidas e principalmente respeitar esse tempo. Porque eu acredito que em muitos momentos os projetos eles são desenvolvidos dentro de um tempo que aí começa a engolir o profissional, então prazos muito curtos, entregas que precisam ser feitas com um imediatismo absurdo. E a pesquisa principalmente me ensinou que a gente não consegue fazer algo bem feito se a gente não conhece a fundo aquilo. Então, acho que hoje, principalmente, é entender que para fazer um projeto de design bem feito, a gente precisa entender
tem por trás daquilo, a gente precisa conhecer os atores envolvidos, então o espaço, as pessoas, precisa entender o que é que há de único naquilo. E a visão da pesquisa, eu acho que hoje é o que mais me agrega nisso. Inclusive entendendo que a pesquisa acadêmica, ela tem um valor de construir um conhecimento que muitas vezes a gente não aplica dentro do mercado. E acho que é justamente essa distinção de percepção de tempo, né? Vou terminar de perguntar uma coisa. O que o design trouxe para você, para sua vida? Essa é a pergunta de análise, né? O design hoje, e daí eu acho que não é só hoje como resultado, né? Ele me deu uma visão de mundo de projeto, talvez, e daí não é só essa coisa de solucionar problemas. Eu gosto muito de um texto do Latour que ele fala sobre como que o design ele se coloca nesse centro do mundo. Eu vou solucionar tudo, quantos problemas? E aí a gente cria muitos problemas e, ao mesmo tempo, eu acho que hoje eu consigo ser uma pessoa melhor com design. Uma pessoa que entende outras pessoas, uma pessoa que talvez seja pela pesquisa, talvez seja por esse meu movimento de entrar no mercado, de fazer que daí eu acho que não é só branding. Então, assim, a gente às vezes reduz muito, né? Mas de projetar para as pessoas. De como que o que eu faço tem um impacto na vida das pessoas, como que eu melhoro. Isso para mim me satisfaz muito. Perceber que eu tenho a capacidade de ajudar alguém a perceber, às vezes, um problema que está ali todos os dias e ela não consegue entender. E, às vezes, a gente, com uma visão mais técnica, a gente entende aquilo com muita facilidade, ajuda uma pessoa a fazer muitas outras coisas. Então, acho que isso, hoje, é o que o design me deu. Não é só uma profissão, não é só o que eu faço das 8 às 6, né? Naquele horário de expediente. Acho que eu pelo menos não trabalho das 8 às 6. Mas é a capacidade de fazer outras pessoas verem o mundo com outra possibilidade. Então, acho que criar possibilidades de um novo mundo, novas maneiras de questionar, novas maneiras de pensar, uma perspectiva de que não é porque as coisas são assim que elas precisam permanecer. E a gente tem acho que uma ferramenta, o design é uma grande ferramenta de transformação. É uma grande ferramenta de entender o que é isso. E acho que para fazer essa conclusão tem uma frase que, assim, é inclusive a introdução da minha dissertação, que é uma frase da Donna Haraway, que ela fala que o que importa são o saber quais são os saberes, conhecer quais são os conhecimentos, e eu acho que isso é uma lógica que a gente pode ir aplicando para outras áreas da vida. Então, eu acho que o que importa é saber qual é o designer que faz os designs, quem está fazendo, por que está fazendo, como que está fazendo. E a gente ir aguçando esse nosso olhar. Acho que é isso.